Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Vida Plena. Eu sou Carlos Silva, mais uma vez aqui com uma participação super especial em aqui no nosso podcast. Lembrando, antes da nossa entrevista, que você pode acessar nossas redes, né? O nosso site lá, a nossa programação musical, que é o www.radiovidaplenabrasil.com, uma programação super abençoada, com certeza vai tocar aí o seu coração, poder trazer um instrumento através de palavra, louvores, né, ao seu coração. E também aqui no nosso canal você pode se inscrever e assinar, clicar aí no curtir nosso vídeo, nossa entrevista e também ativar ali o sininho para novas notificações. Hoje nós vamos falar aqui com o Marcelo Almeida, ele que é psicólogo e sexólogo, né? Vamos falar sobre alguns assuntos. Hoje nós vamos falar, inclusive, sobre ansiedade, né? Que é um assunto que literalmente está aí para todo mundo, né? Ainda mais nos dias de hoje, situação muito diferenciada, essa questão da ansiedade, né? E o Marcelo ele vai explicar um pouco melhor para a gente hoje. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Carlos? Prazer estar aqui, né? Depois de muito tempo Muito tempo que a gente não se tentando, vê, né? né? Muito tempo que não se vê, agendas que não batem. É. Finalmente estamos aqui hoje. Feliz, prazer estar aqui com você. Espero poder contribuir aí com esse assunto que é tão relevante e necessário no dia de hoje. Porque a questão hoje que a gente está falando aqui, né? Questão de ansiedade, né? Tanta coisa que nós podemos mexer hoje, tanta coisa que nós podemos falar hoje. Se formos analisarmos em qualquer assunto hoje, tem uma questão de ansiedade no meio, quando a gente faz alguma coisa por ansiedade ou quando deixa de fazer por ansiedade, né? Esses gatilhos, tanto positivos quanto negativos do que a gente faz ou deixa de fazer por ansiedade, é um assunto que nós vamos tocar aí. Mas no caso aqui da nossa entrevista hoje, né, nós tivemos algumas perguntas que foram enviadas para a gente, né, através lá aqui através do nosso canal, e foi colocado lá à disposição antes dessa entrevista, e nós estamos aqui para esclarecer algumas coisas, né. O primeiro a gente não pode, eu não vou citar o nome da pessoa, evidentemente, por questão de respeito e questão também de intimidade, né. Nós estamos falando de ansiedade. E, Marcelo, uma das coisas que tem afligido muita gente, a questão da ansiedade. Como viver hoje, especificamente, evitando ao máximo qualquer tipo de ansiedade? Boa pergunta. Primeiro de tudo, vou quebrar um paradigma em relação à ansiedade. Essa questão de como viver sem ansiedade, não tem como. A ansiedade é uma coisa boa. Calma. Marcelo, como assim a ansiedade é uma coisa boa se as consequências de uma crise de ansiedade ou de um quadro de ansiedade não são favoráveis? Aí a gente trabalha a questão do sintoma, né? É suor, é palpitação, é náusea, é dor no estômago, desmaios, é sensação, né, de estranheza no mundo percebido. Isso aí a gente está falando da ansiedade patológica. É aquela que já perdeu o controle ou quem a tem já está descontrolado. Quando eu digo não tem como viver sem a ansiedade, porque a ansiedade é boa, é tipo assim, a ansiedade faz parte da vida. Nós precisamos da ansiedade para viver. Imagina você que eu tive que me preparar para estar aqui hoje. Então ontem à noite eu já dei uma olhada na agenda, eu verifiquei o horário que eu teria que sair da onde eu estava, para eu chegar aqui num horário adequado, para que a gente pudesse conversar, se preparar e estar aqui agora. Ou seja, eu fiz o uso da ansiedade. Eu antecipei o evento na minha mente no sentido de me preparar para estar aqui. Se eu não tivesse essa ansiedade, como é que eu estaria aqui hoje? Eu não teria calculado a rota do trânsito, como é que estava a previsão do tempo, como é que eu chegaria até aqui, dependendo do lugar que eu estava, e contando com fatores externos, que são trânsito, acidentes e outras questões que poderiam acontecer. A ansiedade é uma coisa boa porque ela te prepara para situações futuras. Essa ansiedade que você se refere, como eu mencionei, patológica, é quando você anseia por algo,
não tem controle sobre aquilo e o seu corpo não aguenta essas descargas de antecipação e com isso produz o sintoma, que é chamada essa ansiedade que faz mal. Não tem como viver sem ansiedade. Tem como nós controlarmos a ansiedade. E aí a gente pode fazer o uso de medicações, a gente pode fazer uso das terapias, a gente pode fazer uso da medicina, a gente pode fazer uso da espiritualidade? Sim, por que não? Cabe a cada um de nós entender os nossos limites e saber como nós vamos trazer um controle para a nossa vida. Uma coisa interessante é que a indústria farmacêutica, ela tem noção disso. E hoje, em todo lugar, você conhece alguém ou vê à disposição medicações que existem para reduzir esse nível de ansiedade. E reduzem, porque você se sente melhor, você se sente mais tranquilo. Se a sua ansiedade atacar num ponto de insônia, se a sua ansiedade ataca num ponto onde você não consegue se controlar mediante aquilo que você tem que fazer, a medicação vem e te ajuda. O grande problema é você se tornar Dependente. prisioneiro, o dependente, né? Refém de uma medicação. E isso vão trazendo outros desdobramentos. Mas a resposta da sua questão é: não tem como viver sem ansiedade. A gente precisa dela para viver. Nessa questão da ansiedade, que eu falei do início, né, nessa parte boa, então nós podemos dizer que a ansiedade ela é um fator literalmente de espera. Porque a gente sempre está esperando, se programa, espera alguma coisa. O exemplo, né, que a gente pode falar aqui, no caso, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o caso da mulher, ela espera dentro da sua vida cronológica, ela tem sempre aquele formato da espera, né? Do seu ciclo, gravidez, nascimento do filho, criação do filho, quando ficar adulto, tem sempre aquele fator de espera, né? E é uma coisa que a gente não, como você mesmo disse, né? Uma coisa que nós não temos como falar assim. Hoje a mulher está grávida, mas ela já está imaginando como será o filho dela com 18 anos de idade. Não dá para fazer, Uhum. né? Porque se fizermos isso, como você mesmo disse, não vai dar certo. Uhum. Porque é um dia após o outro, é isso? Exatamente. Eu queria até trocar a palavra espera por expectativa, né? As expectativas, elas têm um poder sobre nós muito bom, né? É bom você ter a expectativa de que algo bom vai acontecer. O grande problema da expectativa é quando essa não é satisfeita. Aí ela gera um outro fenômeno, que é o chamado ou chamada frustração, ou ser frustrado, né, que eu ia falar primeiramente. Quando você espera muito por uma coisa e essa coisa não acontece, certamente você se sente frustrado. Porque todos nós ansiamos ou esperamos ou expectamos por alguma coisa. Quando você fala até o exemplo da mulher, que ela tem os ciclos a serem concluídos, cumpridos, expectados, esperados, ansiados, esse ciclo tem muito a ver com o relógio social. E o relógio social, às vezes, é um pouco cruel. Não só com as mulheres, mas também com os homens, com as crianças, com os idosos, com os seres humanos em geral. Se você não cumpre, em determinado momento padronizado, aquele tipo de evento que o relógio social propõe, você já é um candidato a sofrer de ansiedade. Você veja que uma mulher que não engravidou até os 35, como é que ela fica? Não posso mais. Porque pelo relógio social e biológico, uma mulher de 35 anos hoje já não tem mais condições de ser mãe. Isso traz o quê? Uma carga de cobrança. E você vê muitas mulheres hoje até fazendo a produção independente, porque ainda não tem um casamento, não tem um companheiro, ou não tem um parceiro ideal para fazer uma criança. Para suprir isso, ela vai lá e se antecipa, porque ela sabe que o relógio social e biológico vai pedir contas. E isso já traz uma carga de ansiedade. E a gente poderia trazer vários exemplos aqui nesse sentido. Na vida do homem também. Que se ele não cumprir certos papéis, ele já está fora. E hoje a gente vê muita questão do avanço da medicina e da tecnologia, onde a gente tem aquela sensação assim, eu posso esperar mais um pouco, né? Os 50 hoje aos novos 30. A Cláudia Raia fala muito isso nas entrevistas dela, né? Ela foi mãe agora recentemente, 54, né? 54, e ela fala, eu me sinto uma mulher de 30. Agora, na época das nossas mães, uma mulher de 50 já era vista como uma de 80.
porque já tinha passado de um padrão. Então você vê que as coisas vão se impondo a nós sem pedir licença. E nós vamos nos adequando. Nesse intervalo da adequação, quem é que faz um papel ali dentro de nós? A ansiedade. Quando a gente percebe que as coisas estão melhorando, mas ao mesmo tempo nós estamos adoecendo. E essa conta não fecha nunca. Porque nós somos seres humanos e nós precisamos viver, nós temos que dar conta, temos que dar satisfações. Ah, eu não devo nada a ninguém da minha vida. A gente fala isso às vezes da boca para fora, porque por dentro você acha que deve todo mundo. Isso traz um sofrimento muito grande para você e você às vezes não consegue resolver isso. Aí é hora de procurar ajuda. E quando procura ajuda, o profissional, né, que vai tratar disso, vai fazer com que você ressignifique como é que essas ideias foram elaboradas na sua mente e tomaram essa forma disfuncional. Pegando um pedaço dessa questão que você falou, do relógio social, ele tem o seu lado, vamos dizer assim, um pouco ruim, quando você tocou no assunto da mulher, que está ali com 35, 39, 40 anos e ainda não foi mãe. Ele tem esse malefício, não vou dizer malefício, mas tem essa situação um pouco prejudicada, quando, por exemplo, ela chega com 40, 42, como tem um caso muitos aí agora, em que ela se torna mãe e fala assim: e agora? Você é mãe com 40 e tantos, é um desafio. Por que ela acha que é um desafio com 40 e tanto? Porque foi o que você falou da questão social. As pessoas falam que tem que ter com 20, com 25, com 30. E ela teve com 42, 45. Ela acha que aquilo ali é um desafio muito mais sério do que se fosse com 20. Foi uma coisa que foi, não é introduzida, mas foi que foi injetada com o passar dos anos, né? E isso vem Exatamente. mudando. Exatamente. Isso vem mudando. Chega a ser uma coisa assim, danosa, no caso, ela achar que por tá tendo aí, ou a questão até mesmo dos homens, né? Uhum, Que nós estamos vendo casos aí de homens que estão entrando na andropausa até um pouco mais cedo do que o uhum, costume, e isso tem frustrado essas uhum. pessoas. Perfeito. Quando você traz esse quadro de danos, a gente pensa o seguinte: o ser humano, ele é formado e composto por um sistema de crenças. Muito do que você é hoje, do que eu sou, ou qualquer outro ser humano ele é muito herdeiro daquilo que ele escutou, daquilo que ele ouviu. Então a gente entra aí no conceito de subjetividade. Ninguém é igual a ninguém. Embora a nossa essência seja a mesma, todo mundo respira, todo mundo enxerga, ou quase todos, né? Nós temos a mesma composição humana, nós somos diferentes. Isso é o conceito de subjetividade. Então é provável que você tenha um sistema de crenças totalmente diferente do meu, daquilo que eu recebi como herança, de quem me criou, quem me educou e quem eu escolhi para serem as minhas referências. Somos todos seres humanos, mas somos diferentes em tudo, em vários aspectos. Quando é que esse dano vem? A partir do seu sistema de crenças. Imagina uma mulher hoje de 42, que foi a faixa etária que você usou, descobre que vai ser mãe. Ela tem duas possibilidades. Nossa, vou ser mãe com 42. Já estou bem estabilizada financeiramente, já tenho condições de educar uma criança, estou bem para isso. Ou ela pode pensar: que droga que eu vou ser mãe com 42. Essa criança com 10 vão pensar que vou ser vó dessa criança. Eu sou a avó, eu sou a mãe. É a criança. Olha por onde o dano entra, pela nossa própria mente. Como é que eu enxergo essa situação? E tudo aquilo que traz um prejuízo pra gente, traz um dano. E às vezes você pode falar assim: Marcelo, mas tá tudo certo. Por que pensar desse jeito? Porque um sistema de crenças não tem como a gente ir lá e tirar da pessoa. A pessoa tem que entender, ela tem que elaborar, ela tem que formatar aquilo de maneira que o dano seja reduzido. Porque é muito cruel ter um sistema de crenças. E aqui eu não vou demonizar as crenças, porque todos nós cremos e acreditamos em alguma coisa. Eu não estou falando nem de espiritualidade aqui. Estou falando de ideias, ideais, questões pessoais. Nós recebemos isso, né? É capaz de nós dois assistirmos aqui, botar na tela ali um filme. E você foi muito educado assistindo coisas sobre carros. Você sabe tudo sobre carro, nomes de carro, peças de carro. E eu, no meu sistema de crenças, fui muito educado a observar propagandas, outdoors, ver merchandisings,
peças publicitárias. Se eu chamar o Uber, se eu não ver o número da placa, eu não sei carro de ninguém. Pois é. Aí botam um vídeo de um carro ali andando numa avenida para nós dois assistirmos. Quando acaba de assistir o vídeo, alguém pergunta: o que vocês viram no vídeo? O que o Carlos viu? Carro, placa, número, chassi, ano, estrutura, cor. Marcelo, você reparou isso? Não, eu reparei os outdoors que estavam em volta dessa avenida. Porque tem a ver com o meu sistema de crenças. Eu vou olhar para aquilo que me chama atenção, para aquilo que eu aprendi. Não que eu não tenha visto o carro, mas o meu lado observador foi para onde? Outdoor. E o seu, embora tenha visto as propagandas em volta, o seu lado observador foi no carro. Isso é um sistema de crenças. É só uma coisa aqui que é deixar bem claro aqui para as pessoas que participam aqui do nosso podcast. A gente entrevista as pessoas, né? Só que eu sempre quero deixar isso bem claro. Muitas vezes nós vamos conversar normalmente. Não vamos ter entrevistador e entrevistados. Só que a gente não quer fazer isso aqui daqui só uma entrevista. A gente está conversando, é uma conversa. Né? Diálogo, Porque muitas vezes eu posso tentar, ou como eu fiz várias perguntas aqui para o Marcelo, e querer fazer uma colaboração, uma conotação, e geralmente o entrevistador não tem esse papel. Né? Ele tem ali para ouvir o entrevistado. E eu estou falando isso por quê? Porque você falou da questão do relógio social, de como é que faz aquela ansiedade. Eu já tive muito isso. Porque, por exemplo, o exemplo que você acabou de dar em questão de minutos. Eu falei, poxa, estou fazendo 40 anos, 40, hein? Fazendo 40 anos. Eu falei assim. Aí eu fico assim. Aí você fica assim. Não é que passou rápido, mas eu fico pensando assim, daqui para frente, tiver um filho agora, quando ele fizer 20 anos, eu tô com 60. Não é um cara de 40 anos, 45, que já tá com um filho de 20 anos dentro de casa. Eu vou estar com 60, 62. Você projeta isso. Aí, como você falou, tem que saber se você coloca isso como uma coisa ruim, de ansiedade ruim, ou se você coloca assim, poxa, bacana, porque vai rejuvenescer a casa. Eu tô com 60, 62 e tem um jovem dentro de casa. Depende de como você vê isso. Exato, é o sistema de crenças que vai dizer se a sua ansiedade vai maximizar ou minimizar. Aí você pode encontrar caminhos. Marcelo, mas a própria sociedade diz isso. Aí a gente volta lá para o relógio social. Uma pessoa de 42 anos projetando 20 anos vai estar com 62. Não tem mais força para correr atrás, né, de um adolescente, alguém que está saindo da adolescência, vai estar cheio de doenças, cheio de comorbidades. E você para e pensa, é mesmo, estou morto. Acabou. Ou você pode pensar, esse é o ideal, porque eu já estou com a minha vida estabilizada, para que esse jovem tenha condições de ter oportunidades. É a questão do copo meio cheio, meio vazio, que faz todo sentido em qualquer ocasião que a gente usar esse exemplo. A maneira como você olha para a sua situação, para como você se encontra, é que vai dizer como essa ansiedade vai fazer parte da sua vida, porque, inevitavelmente, ela faz parte da vida. Como ela vai acontecer, é nós que vamos dizer. Marcelo, como a gente tinha falado aqui no início da entrevista, né? Teve algumas perguntas que vieram para a gente, e uma delas, eu acredito que tenha um ponto da questão da ansiedade, daquelas, como se diz? Até mesmo de temor, né? E a pessoa não sabe o que fazer, uma orientação, eu tô pedindo uma orientação, e, como eu falei, a gente não vai divulgar o nome da pessoa aqui por até uma questão de intimidade, de respeito, e a gente não quer problema dentro da casa, né? E essa pessoa, ela mandou uma pergunta pra gente, que foi direcionada a você, do seguinte: ela tá num momento muito ruim. Ela falou mais ou menos a idade dela, na faixa dos 40, 45 anos, que ela tem essa dificuldade, hoje ela está se sentindo, vamos dizer assim, um nada. Ela está se sentindo usada, por quê? Porque ela já está casada há um bom tempo, e o marido dela, hoje, só quer saber naquela parte, né, naquela questão de você ser sexólogo, ele só quer saber de ter um contato com a sua esposa, se ela, junto com ele, assistir vídeos ou filmes pornôs. Né? Ou seja, ela já confrontou ele algumas vezes sobre isso, e ela fala, é o meu modo de ter estímulo.
Então ela tá se sentindo usada porque ela fala assim, ou seja, eu não sou um estímulo para ele mais. Ele precisa de alguma coisa externa, que não sou eu, precisa de algo externo para ter vontade comigo ou, né? Uhum. E ela tem ela fala isso nas palavras dela com bastante tristeza, porque ela fala, eu tô me sentindo usada, eu não tô me sentindo ninguém, Uhum. né? E entrando nesse assunto, mesma pergunta, nessa mesma questão, filmes pornôs, vídeos pornôs, casais, adolescentes, jovens, precisam disso? Muito boa essa questão e eu vou te falar, eu escuto isso todo dia no consultório. E não escuto só de mulheres não, escuto de homens. E dentro da faixa dela, que é os 40, né, Entre 40 e entre 45. 40 e 45, eu escuto vindo de homens até de 18, jovens que estão iniciando sua vida sexual ou pelo menos estão aí, né, na fase da alta performance. Testosterona elevada à 10ª potência, as meninas com estrogênio também, né, nas alturas. Oh, E eu escuto isso o tempo todo. Carlos, o que eu posso te dizer? Essa questão da pornografia e da masturbação, ela hoje, pela ciência, é comparada a um vício de drogas. Então, quando alguém precisa de um filme como apetrecho para que a libido entre em excelência e esse casal possa fazer sexo, eu posso afirmar para você, isso já é uma compulsão. Porque o sexo nada mais é movido por atração. E não só atração física. Você precisa ter uma atração que completa por essa pessoa. Você precisa admirar essa pessoa. emocional. Emocional, física. Você tem que ter aquela admiração de falar, caramba, eu olho assim, eu tenho prazer de olhar para essa pessoa. Só que o prazer tá algo tão ralo que é limitado a prazer de penetração. As pessoas perderam a questão do carinho, da preliminar, de você conquistar. A geração banda larga não vale só para a internet. Ela vale também para comportamentos sexuais hoje. Veja bem, quando esse marido propõe ver o filme para ele possa ficar excitado para ter uma relação com a sua mulher, ele está dizendo para ela assim: a atriz daquele filme ali me chama tanta atenção que eu vou olhar para ela, mas você vai ser o objeto. Não seria nada menos diferente, perdão até pela maneira vulgar que eu vou falar aqui. Não seria nada diferente que você pegar uma boneca inflável e transar com essa boneca vendo o filme. Que é o papel que essa mulher vai fazer. Porque a satisfação, no caso, não está na mulher ou Não é na boneca mútuo. inflável. A atração, Exato. a satisfação é única e exclusivamente dele. Exatamente. Ele está fazendo uso ali do artifício para que isso projete nele a libido em alta, a libido estando em alta, há uma excitação para ele produzir o que ele quer, que é ejacular, a qualquer preço. E o sexo não é só isso. Ele pode ser só isso, dependendo da relação que você mantém. Mas qual é a proposta? É você estar junto. É você encaixar para que os dois sejam um. Quando você traz esses apetrechos, você está dizendo assim, eu preciso disso para que aconteça o evento. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o casal usar de outras maneiras e questões para apimentar suas relações. Não é isso. Eu estou dizendo é que isso não pode ser o fim. Não pode ser o objetivo. Tem que vir como adereço, como alegoria. Como ela falou claramente. Exatamente. Ele só faz isso se tiver. Agora, Marcelo, por que chega nesse ponto? Hoje a ciência discute muito a questão da dopamina. Que a dopamina é o hormônio da felicidade, é a molécula do prazer. Hoje todo mundo quer prazer a todo custo. O hedonismo está em voga. Eu estou feliz, eu estou bem? Eu não quero saber se o Carlos ou qualquer outra pessoa está passando necessidade. Eu tenho que estar bem. E esses níveis de dopamina, eles são muito sutis. Hoje, por exemplo, está um dia lindo aqui no Rio de Janeiro. Um dia de outono, né? Típico dia de outono. É o sol que esquenta, mas com aquele vento que bate. E você vê que as pessoas se preparam para sair para os seus compromissos, bem vestidas, arrumadas, sem ter aquele calorão e sem ter aquela coisa de pressão de verão. Ou seja, isso produz dopamina. A gente meio que tá o quê? Bom, que bom estar aqui,
né? Que bom sair na rua, ver o sol. Hoje, quando a gente se encontrou, quanto tempo que a gente não se vê, a gente dá um aperto de mão, se dá um abraço, isso libera dopamina. A gente poder bater um papo em que a gente aprende, isso libera dopamina. Agora, imagina comigo que dopamina são bolinhas de gude. Já jogou bolinha de gude? Já. Sabe o que é E bolinha de não no gude? carpete, tá? Era Teve na infância, na lá na terra mesmo. terra, lá na praça. Pois é. Imagina que dopamina são bolinhas de gude. Tudo isso que eu mencionei aqui pra você. Dá um abraço num amigo. Vamos dizer que seu cérebro libere 3 bolinhas de dopamina. Contemplar o sol do outono do Rio de Janeiro. 3 bolinhas de dopamina. Ter uma relação sexual com quem você ama. 5. 4 bolinhas de dopamina. Agora responde pra mim sem medo de ser feliz. Quantas bolinhas de dopamina você acha que o nosso cérebro libera quando estamos consumindo pornografia guiado para uma masturbação? Não tenho a mínima ideia. Chuta um número. Tá na casa dos milhões? 8.000 bolinhas. É discrepante. Você pega 2, 3, 4 de coisas simples e quando você consome aquilo, é mais de 8.000 bolinhas. Que é como se você fizer uso da cocaína, do crack, da maconha. Aí fica aí a discrepância para explicar por que que esse marido sente prazer com os filmes tendo o objeto ali do lado. Porque com a mulher ele não consegue mais produzir a dopamina, porque o cérebro está viciado. Agora, um dado importante. O cérebro humano não foi feito para descarregar a dopamina dessa maneira exagerada. O grande risco é que esse alto grau de dopamina, ou essa quantidade exagerada, consome a nossa massa cinzenta, que faz um link com o sistema límbico, aonde estão as emoções, os sentimentos, as percepções e a sensibilidade. Então, se você usa muita dopamina, fica queimando massa cinzenta, que vai invadir a sua caixinha de sensações e sensibilidade, não é qualquer coisa que vai te fazer feliz. Então, você vai sempre precisar de doses maiores. Que é o que pode acontecer no caso desse rapaz. Daqui Que a 10, 15 anos, ele vai querer precisar de outra coisa além posso disso. dizer para você, afirmando aqui, sem medo de ser feliz ou ser condenado, já está. Por quê? A dopamina em excesso faz com que você precise de recompensas. Então, eu falar assim para você, Carlos, qual é a comida que você mais gosta de comer? Pizza. Pizza. Eu vou entregar pizza aqui para você. Aquela pizza já não te satisfaz mais, porque você precisa consumir algo que o seu cérebro já entendeu, que é o que vai produzir uma descarga dopamínica em altas quantidades. E nós temos aí seres humanos dopaminérgicos, né? Totalmente movidos pela dopamina. O Marcelo, tem cura? Tem como resolver? Tem como controlar? Primeira coisa, como qualquer doença ou qualquer problema que a gente queira resolver, é você ter consciência que precisa de uma solução para um problema. Se você encara isso como coisa de homem, nós homens somos assim, a gente precisa disso, faz parte, né, do construto masculino, é o hétero top que tem que ter isso, você está dizendo que não tem um problema. Agora, quando você entende que isso é um problema, isso te traz uma preocupação, você começa a entender, eu preciso mudar. Quando você entende que você precisa mudar, você já vai observar que uma pessoa muito dopaminérgica, ela tem aqueles lapsos de esquecimento do que é bom. É sensação de fracasso, é falta de foco, é falta de ânimo para conquistar algo novo. Às vezes vai fazer uma prova, não está tão ali energizado para fazer, ou não está tão preparado, por quê? Já usou toda a dopamina. O estoque, que é para ser usado ao longo do dia, você já gastou tudo em 30 segundos. E eu falo 30 segundos porque a consequência é no corpo. Ejaculação precoce, disfunção sexual, você não consegue mais alcançar a ereção desejada, você já não tem mais aquela potência, porque até para isso a dopamina já foi usada. E você se torna um zumbi. E você se torna um zumbi e você acha que é isso. A grande questão da dopamina é que ela está no nosso corpo por um propósito, como tudo que está aqui. Mas nós, muitas das vezes, eu digo nós porque eu me enquadro também, achamos que a vida é sempre um sábado, né? É o dia do lazer, é o dia da festa, é o dia que todo mundo quer se divertir. A gente esquece que tem a segunda, tem a terça, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, que a gente precisa mostrar para a vida quem a gente é, As para ela oportunidades. entender que a gente é legal com ela.
Porque a vida só é legal com quem é legal com ela. Se a gente não for legal com a vida, ela vai mostrar isso para você da pior forma. Então a vida não é um eterno sábado. O que eu quero dizer com isso? Não adianta querer viver de dopamina. A gente precisa ter momentos bons, momentos ruins. A gente precisa da tristeza, precisa da felicidade. A gente precisa entender que o prazer não pode vir a qualquer custo. A gente tem que entender que existem os momentos do prazer e existem os momentos do dissabor. No caso específico desse casal, essa esposa já notou que virou um objeto. Só que ela nada pode fazer se esse marido não tomar consciência que ele precisa de ajuda. Ela pode comunicar que não vai aceitar mais, que não quer mais. Dessa maneira, ela não vai mais ser a mulher dele dessa forma, mas ele pode se revoltar contra ela, trazer questões para o casal, e muitas das vezes, para evitar um problema, a gente finge que não está acontecendo nada. Então é uma questão bem pontual que o casal precisa se entender. Quiçá fazer até uma terapia de casal para que os dois vejam que o problema às vezes não é nenhum de outro, é do casamento. E por que que chegou nesse ponto? Nada começa do dia para a noite. Tudo começa com pequenas faíscas de fogo. Quando você vê já está um grande incêndio, e isso não foi observado em tempo oportuno. Ou até foi, mas deixa passar. É o que a gente falou sobre você. Não tem nada a ver. O famoso não tem nada a ver. Entendi. Então é isso, né? Essa questão, né, daqui do psicólogo, sexólogo, né, o Marcelo, falando sobre isso, a questão de procurar ajuda, né? E indiretamente, né, Marcelo, ela procurou ajuda, porque ela para mandar pergunta para você, pergunta para nós aqui, para você dar um esclarecimento, ela já está pedindo ajuda. Sim. Né? E você esclarecendo a terapia de casal, ou de repente, se ele for muito relutante quanto a isso no início, vá ela primeiro, depois vai ele, né? Até poder ir os dois, né? Porque ele também pode ter essa consciência de falar assim, por que que ela está indo? Será que eu estou fazendo mal a ela? Porque, como você falou, nada é do dia para a noite, nada é de uma hora para outra. Para ele, no momento, ele acha que não está trazendo nenhum tipo de dor, prejuízo para ela. Certo, Mas exato. quando a mulher começar a procurar ajuda, fala assim, ó, eu estou trazendo um mal. Pode não ser da hora para outra que ele possa saber disso e falar assim, já vou fazer. Mas ele pode, ó, tá indo frequentemente, eu não estou literalmente sendo o marido que eu deveria ser. Exato. Então, é procurar ajuda. É só para complementar o que você está falando. Dois agravantes. Um homem que só olha para uma mulher como um objeto, ele está abrindo precedente para um outro homem olhar para essa mulher como uma mulher. Então, aquele bom dia, às vezes, que o marido não dá mais, aquele carinho que o marido não faz mais, aquele elogio que pressupõe uma relação marido e mulher não tem mais, ela pode escutar de um homem na rua e se apaixonar. E esse casamento, por tão pouco lá no início, tomar essa proporção. E o segundo, a questão agravante. Geralmente quem procura terapia é a mulher. A mulher é muito mais aberta ao autoconhecimento e a buscar ajuda de profissionais. Nós, homens, a gente gasta mais o nosso dinheiro com comida, com carro, com roupa ou com coisas que satisfazem o nosso ego. Incrivelmente, né, na minha história, a maioria dos pacientes que eu tenho são homens que procuram o sexólogo. E o psicólogo entra ali depois fazendo isso. E a queixa é o quê? Marcelo, não aguento mais. Sou viciado em pornografia. E é assim que começa a história deles. E eu falo, culturalmente, né, o homem é educado assim. Nós somos apresentados, até pelos nossos pais, muitas das vezes, a conhecer a indústria. Porque faz parte do papel de homem. O homem perde a virgindade na zona, porque o pai leva. Para o menino não ficar mal falado, não ser bicha, né? Que costuma dizer. Eu tenho até um paciente que falou para mim que o pai dele educou ele com pornografia com 8 anos de idade e deixava ele só ver sexo lésbico. Porque se ele visse homens no filme, ele poderia virar homossexual. Então, você vê que é uma cultura, o quê? Machista, pesada, em que o homem tem que ver a mulher como um objeto. Só que, às vezes, o próprio homem não está aguentando mais o sofrimento, porque ele está em sofrimento. Só que o homem só sofre quando o preço está nele, que é a disfunção. E ele vê que ele já não é mais, né, aquela Coca-Cola toda, né? Ele vai lá e procura ajuda. E hoje a maioria dos pacientes que eu tenho são homens pedindo ajuda por uma questão que muitas das vezes são as mulheres que vão correr atrás. Você despertou um gatilho aí, mas que é um assunto que vai levar muito mais tempo. Vamos precisar de uma conversa maior, né? Muito maior,
que foi a questão do que a mulher pode ouvir fora, Uhum. né? Porque quando o homem não está equilibrado, né, nessa questão do casamento, que não justifica, muito, muito claro dizer isso aqui, quando a mulher começa a ouvir lá fora os elogios que ela não ouve dentro, não justifica que ela faça, que ela cometa um ato de Exatamente. traição. Exato. Não é Mas, legalidade. mas caso, legalidade, mas caso isso aconteça, qual é a primeira coisa que esse marido vai falar? Vai dizer que ela não presta. Vai dizer que ela que está errada, porque ele faz tudo, ele supre todas as necessidades básicas de como esposo, como, de repente, marido, como pai, mas nessa questão íntima, zero. Nessa questão íntima, zero. Volto a dizer, não justifica e nem vai justificar a traição. Mas a mulher não tem aquela questão de que é mais pelo ouvido do que ouvir. Exato. Então, vamos terminar isso aqui. De uma forma, queria que você agradecer mais uma vez aí por você ter tido a sua disponibilidade, a agenda aberta aí. Quantos anos que a gente não se vê? Verdade. Queria agradecer a sua presença. Você vai deixar as suas redes sociais aí, telefone, WhatsApp, né? WhatsApp. E também aí suas redes sociais, né? Pode falar lá para o pessoal da câmera aí. Ok. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui, né? Meu amigo Carlos. Conhecer o Thiago hoje aqui. Feliz por estar aqui. Cara, quero voltar de novo, hein? Vamos voltar. O tema não se esgota e a gente tem tema aí para abrir para perguntas, trazer convidados. Vai Gostei. até o capítulo 39. Gostei disso. E realmente o que você falou, eu tô com a agenda bem cheia, mas consegui, né? Marcamos desde março para não dar problemas. E hoje eu consegui chegar até aqui. As pessoas podem fazer contato comigo através do Instagram, que é o @psicólogo Marcelo Almeida. E também podem fazer contato comigo pelo WhatsApp, que é o DDD 21 98926 7196. Tá aparecendo na tela aí. Ok. Então as pessoas podem fazer contato comigo. Eu sou psicólogo clínico, né? Trabalho com abordagem humanista e existencial. Todo o potencial humano, tudo aquilo que o ser humano pode ter como autorrealização é o foco da terapia que eu aplico no consultório. E também sou especializado em sexologia, sou sexólogo, tratando essas e outras demandas sexuais, que você só trouxe um exemplo aqui hoje, uma pergunta. Um caso de 2 pessoas, e olha o quanto isso rende. E isso desperta para muito mais outras dúvidas, que nós sabemos que o sexo é um tabu, existe a questão da censura, e às vezes as pessoas não perguntam, preferem ficar com dúvidas. Mas eu penso que se existe dúvida, a gente tem que perguntar. A gente pergunta lá no computador quando a gente tem dúvida. Por que não procurar um profissional, mesmo tendo vergonha? Marcelo, eu não tenho interesse em fazer terapia, queria tirar uma dúvida com você, não tem problema. O importante é você trazer esclarecimento. O esclarecimento liberta, que é uma verdade que vem para sua vida. Eu acho que o meu papel também não é só ser psicólogo, é ajudar as pessoas a encontrarem suas verdades. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Será convidado, logicamente, outras vezes. Eu me convido. Né? Quando é amiga, é assim. Já sei o endereço, já era. Quando é amiga, é assim. A gente se autoconvida, né? E já gostei de ficar na salinha de espera, só fico ali esperando uma brecha, vem aqui rapidinho e gravo. Tá certo. Marcelo, muito obrigado aí pela sua presença. Meu amigo. Gente, mais uma vez aí, já passou as redes sociais dele. O nosso site lá, para o seu canal de interação, nosso site é www.radiovidaplenabrasil.com. E aqui no nosso canal no YouTube, ativa o sininho aí, curte o nosso vídeo. Deixa lá, se possível, suas perguntas, que o Marcelo é inteirado com essas redes sociais. Ele lá embaixo do vídeo aqui, ele vai ver algumas perguntas que vocês podem fazer e ele vai responder. Ele vai entrar em contato lá pelo canal que ele também tem lá, ele vai responder você com certeza. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Obrigado você. Até a próxima. Gente, até a próxima aí. Obrigado. Deus abençoe.